O Espírito de Deus se move em cada um de nós. Você sabia, minha querida, meus queridos, minhas lindas, que quando o Espírito do Senhor se move em nós, tem algo dentro de você que respira cuidados, respira amor, respira proteção e respira bondade? Só quem é movido pelo Espírito do Deus poderoso, do Deus vivo. Hoje é dia 19/5/2026. Pela bondade e misericórdia do Senhor dos Exércitos Eterno, nós estamos aqui com mais um pão diário. Tão simples, né? Essa mensagem, dia após dia, de domingo a domingo. E agora em junho, dia 12, completará 3 anos, se eu não me engano, que o Senhor nos deu essa pequena porção da sua palavra. Tem incomodado muita gente, tem levantado muitas contendas, mas vocês vão questionar a Deus, porque eu estou a serviço do meu Senhor. Eu estou servindo o reino e quero concluir até o dia da minha partida nessa terra. Mas hoje eu quero falar de um tema bastante cauteloso. O que significa na Bíblia enteados e padrastos ou madrastas? Claro que a Bíblia não é tão explícita para falar sobre tal, mas inclui no núcleo família. E hoje, particularmente, irmãos, há muitas famílias vinculadas por amor, por agregação ou até mesmo por condições. No livro de 1 Timóteo, você pode meditar do capítulo 5, mas eu vou ler do verso 8 em diante, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E o pior do que o infiel, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. E só aqui tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, criou os filhos, se exercitou hospitalidade e se lavou aos pés aos santos e socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar. O apóstolo Paulo, que tinha Timóteo como seu filho, escrito aqui por Timóteo, fala do núcleo do amor familiar. E hoje, irmão, praticamente está se anulando o amor familiar. Porque, como falei anteriormente, os casais hoje, não são todos, mas uma boa parte, convive com filhos agregados ou que vêm de outros relacionamentos. É claro que quando o varão ali quer pegar a varoa, quer casar, quer contrair o matrimônio, o seu filho ou a sua filha é bem-vinda. Fala aqui para homens e para mulheres, que já foram padrastos e madrastas, assim como eu que fui. Durante 18 anos e meio, eu fui madrasta de 3 bênçãos do céu, 3 pérolas, glória. E a Bíblia diz que quando a gente passa a conviver com uma pessoa que tem filhos, eles se tornam famílias. E o Senhor Jesus não quer que você o sabote nem jogue fora, porque antes de você chegar na vida daquela pessoa, bendito, o filho já existia, a filha já existia. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Isso mesmo.
Porque quem se envolve com a viúva, com filhos, passa a proteger maritalmente, familiarmente, aqueles filhos. E a questão, se for divorciado ou separado e a pessoa tiver filho, você vai se envolver com a mãe de família ou com o pai de família e se torna parente. Você tem que aprender a respeitar, a amar, a dialogar, a orar, porque a Bíblia diz que aqueles que não oram pelos seus é pior do que aqueles que estão no mundo. Sim, missionária, mas o meu enteado cresceu, minha enteada cresceu e hoje quer viver de água e sombra. Não, vai ter que ter compromisso. Você pede permissão ao pai ou à mãe, conversa com o ser, que na vida tem que ter regras, tem que ter responsabilidade, e quem ama cuida, e quem ama prepara para a vida, porque toda a vida não vai ter pai. O benfeitor da vida dos padrastos ou das madrastas são o quê? Lidar com ser que você não conhece, espiritual e nem sanguíneo, mas você vai aprendendo com a mãe ou com o pai que hoje essa pessoa faz parte da sua vida. E fui abordada por uma pessoa que tem 2 enteados e ela simplesmente me falou que não está sabendo lidar. Por quê? Porque um tem 7 anos de idade, uma criança, gente. E o outro tem 12. Meu Deus, está numa faixa etária terrível. Eu falei para ela, eu digo, você conversa com o pai, para o pai conversar com eles, e se ele permitir, aí você dá as suas instruções para o bem das crianças. Mas tem que induzir a fazer as coisas boas, a respeitar, a ter uma boa adolescência, uma maturidade, porque quando crescerem, vão saber seguir os seus próprios caminhos, que teve o quê? Teve um apoio no lar, mesmo que não seja a mãe ou o pai, mas respeite. Respeite porque não são seus filhos. Agora, se forem desaforados, mal criado, aí você pede para o pai ou a mãe falar diretamente, porque também você não é obrigada a estar ali ouvindo desaforo que não são seus filhos, porque quando a gente vai repreender filho dos outros, irmão, eu digo porque eu já passei por esse pedaço de caminho, a primeira coisa que eles jogam na sua cara é: você não é minha mãe, ou você não é meu pai. Sim, é verdade, mas uma vez que o seu pai e a sua mãe estão unidos com a tal pessoa, você se passa a ser parente, então dá direito da pessoa te corrigir, dá direito da pessoa te alertar e dá direito da pessoa te educar, porque você passa a ser família, e família é para ser agregada, com amor, com alegria, com dificuldade, com cuidados, com despertar e com convívio. E para isso Timóteo nos dá essa lição, que temos que orar, temos que aprender a amar um ser que não é nosso, aprender a lidar. Claro que tem que ter diálogo, tem que ter educação dos dois lados, irmãos, porque hoje o negócio está estreito, viu? Se os nossos próprios filhos não nos respeitam como devia respeitar, porque jamais nós vamos educar os nossos filhos como os nossos pais nos educaram aí há um longo tempo atrás. Tá difícil. Mas para você que vai entrar no relacionamento com uma pessoa que tem filhos de outra pessoa, você tem que aprender a amar, porque passa a ser seu também. Você não vai querer ver o seu esposo ou a sua esposa triste. Você tem que chegar e ajudar. Eu me deparei na minha juventude e adolescente com 3 enteados. Dialogava, conversava. Quando eu não podia fazer mais nada, eu mandava para o pai. Eu falava: olha, fala com fulano, faz isso. Mas por quê? Porque eu já sabia que ele tinha os filhinhos dele. E a gente não pode ver a pessoa entristecida porque eu não sabia que tinha. Eu tenho que respeitar. Tenho que fazer aquilo que Deus me colocou nas mãos para fazer. Porque tudo é um aprendizado. De tudo, mas hoje as pessoas não querem se envolver. O filho é teu, se envolve, se ferra sozinho. Não é assim, gente. A gente tem que ter o diálogo, tem que ter oração, senão não convive.
E para isso se torna, como falei anteriormente, família. Porque quem é mãe sabe que você tem que se desenvolver para lidar com filhos ou filhas. E você que cria seus filhos sozinha abaixo de Deus, você tem sido uma leoa que tem educado, tem criado, tem alimentado, tem orado e tem enfrentado Satanás com seus demônios. Para quê? Para que teus filhos sejam protegidos. Que Jesus de Nazaré traga paz dentro dessas famílias. Brigas com padrastos, madrastas, enteado, caia por terra hoje. Você fez a sua maioridade, já tem capacidade de ter o seu canto, de arrumar o seu trabalho. Vá, meu filho. Para isso, papai e mãe, abençoa, em nome de Jesus. E assim chega ao nível de não ter tantos lares desfrutados pelo inimigo, até mesmo corrompido pela vida do jovem. E não há também muita separação, né? Quando há ali um diálogo melhor, porque não tem como você não se envolver. E a Bíblia nos dá menção de amar aquilo que não é seu, mas o que foi lhe enviado, ou por sorte, ou até mesmo por manejo de Deus para trabalhar no teu coração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, amado e querido Jesus, te peço nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, Senhor, que tem padrastos maravilhosos, Senhor. Tem madrastas maravilhosas. É claro que tem exceções, tanto de enteados também, que são mal criados, que não querem fazer nada da vida. E culpa, Senhor, os padrastos ou madrastas, mas que Deus possa estar derrubando a fúria desse ser humano. Que Papai do Céu nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com os filhos alheios. Que Jesus nos dê discernimento para lidar com as crianças que não são nossas. Que Deus derrame a graça devida para que nós venhamos, Senhor, ter conhecimento de amar, de abraçar, de perdoar e de se achegar. Porque não podemos lançar fora no olho do furacão, Senhor, um jovem ou um adolescente tendo mãe ou tendo pai. Podemos abraçar, podemos conversar, podemos orar, até que Deus dê o discernimento, Senhor, para essa pessoa ter a cabeça e ter o coração aberto e saber se valorizar e buscar no Senhor. Que a família foi Deus que gerou e ela faz parte, Senhor, da salvação. Que nós venhamos, Senhor dos Exércitos, orar pelos órfãos, pelas viúvas, orar também, Senhor, por aqueles que estão desviados da Tua palavra. Não é desviado da parede, é desviado da Tua palavra porque tiveram o seu coração entristecido por alguma palavra de liderança. Que Papai do Céu possa colocar o bálsamo nesse coração, possa tirar as fagulhas, Senhor, de tristeza nessa manhã. Deus grande, Deus bendito, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa a nossa pátria, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor Jesus Cristo, as viúvas, as novas, as velhas, abençoa, Senhor, as mulheres separadas, divorciadas, solteiras, Senhor, que o Senhor repreenda todos os leões do inferno que vêm para tragar. Abençoa, Senhor dos Exércitos, os nossos filhos e netos, em nome do Teu Filho amado. Abençoa as mães solo, Senhor, que tem se desdobrado para educar, para amar, para orar e para trabalhar por a sua família. Em nome de Jesus, abençoe as noivas que irão casar por esse mês. Abençoe aquelas que foram pedidas em casamento, que foram pedidas em namoro. Que Deus fortaleça a união de vocês. Que vocês se tornem uma família abençoada pelo poder do nome santo de Jesus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe sua vida. Receba o meu abraço fraternal. A palavra do Senhor Jesus diz: clama a mim e respondi-te-ei e anunciarei coisas grandes. Você tem clamado, Miriam? Você tem entregado ao Senhor as suas 3 nações? Se entregou, filha? Só canta o hino da vitória, porque Deus está cuidando, está guardando, está libertando
está prosperando em nome de Jesus Cristo. Fica na gloriosa paz do nosso Deus. Aleluia! E vamos nos aleluiar. Viva Jesus, o Rei da Glória. Aleluia!